A história começa em 1907, quando ela e Charles Brannan se casam. Em 1909, no dia 6 de abril, nasceu William Marion Brannan, em uma pequena cabana nas montanhas. Após seu nascimento, uma luz girando entrou no quarto e parou sobre sua cama. Billy foi o primogênito de seus 9 irmãos. Em 1912, aos 3 anos, Billy teve sua primeira visão. Ele estava brincando com seu irmão quando soou um vento agitando as folhas da árvore e uma voz muito clara disse: "Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany." E após um tempo, ela recebeu uma carta de Charles comunicando-a de que eles deveriam ir para uma cidade próxima a New Albany. Ela ficou surpresa, pois Billy tinha comentado dias antes sobre o acontecido. Em 1916, aos 7 anos, Billy começou a estudar. O primeiro uniforme de Billy foi uma improvisação da roupa de seu pai. Nessa fase, em 1916, Billy percebeu que era de família humilde e que sua família não tinha condições. Seus colegas se vestiam e se alimentavam melhor. Billy comia somente feijão e em alguns dias não tinha nada para comer. Nessa época, Billy foi forçado a trabalhar com seu pai vendendo bebidas alcoólicas. Em uma tarde, quando Billy foi buscar água para o seu pai fabricar o uísque, um barulho de vento começou e uma voz estrondou da árvore. "Nunca bebas, fume ou corrompa seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando você ficar mais velho." Em 1917, Billy se deparou com a pobreza na escola, sendo um ano muito difícil para Billy. Por ser muito pobre, em dias muito quentes, usava casacos, pois não tinha o que vestir. Em 1923, Billy foi tentado a beber, sendo forçado por seu pai. Quando Billy recusou, seu pai o chamou de marica. Billy ficou furioso, e quando foi pegar a bebida, foi repreendido por um forte vento que o fez lembrar daquela voz. Em 1923, Billy foi tentado a matar. No caminho de volta para sua cabana, 5 garotos o ameaçaram por estar caminhando com uma moça e bateram em Billy até quase o deixar inconsciente. Billy foi direto para casa, pegou um rifle e esperou que os meninos passassem pelo local novamente. Quando os avistou, barrou o caminho deles perguntando: "Quem quer morrer primeiro?" Ele puxou o gatilho, porém a bala não disparou. Apontou para uma árvore e dessa vez disparou. No verão daquele ano, Billy decidiu não voltar para a escola. Em 1926, com aproximadamente 15 anos, Billy conheceu uma moça. Ao levá-la para jantar, ela ofereceu um cigarro. Ele recusou e ela o chamou de marica. Furioso, pegou o cigarro e tentou fumar, porém algo não o deixava colocar aquele cigarro na boca. Então o jogou no chão e saiu chorando e correndo para sua casa, e todos os seus colegas riram dele. Em 1931, Billy foi acometido com acidez estomacal. Seu estômago rejeitava quase tudo que ele comia. Após muitas opiniões médicas, os médicos chegaram à conclusão de que era apendicite. Ele tinha que ser operado. Achando que sua vida estava chegando ao fim, não se sentia preparado para encontrar-se com Deus. Então, de repente, tudo foi ficando escuro e Billy começou a ter sua terceira visão, onde escutou uma voz: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Eu tenho chamado você, porém tu não tens me atendido." Então disse: "Senhor, se és tu, permita-me voltar de novo à terra e pregarei o teu evangelho." Quando a visão passou, ele já se sentia melhor, porém sua saúde continuou piorando. A partir desse momento, ele começou a buscar a Deus e começou a ler mais a Bíblia. Em 1932, Billy conheceu Amelia Hope, aos 22 anos. Eles iam em uma igreja chamada Igreja Batista Missionária de Jeffersonville, direcionada pelo Dr. Roy Davis. Billy nunca tinha se reunido a alguma igreja, porém gostava de ir com Hope. Seu pensamento principal era sair com ela. Logo mais se casaram e foram abençoados por Deus com um menininho chamado Billy Paul e uma menininha chamada Sharon Rose. Passado algum tempo, Billy pediu que Davis o batizasse da mesma maneira que os apóstolos batizaram no livro de Atos. Mesmo sendo contra a doutrina da igreja, Billy foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Meses passaram e sua saúde só havia piorado, porém Billy creu na sua cura e foi melhorando. Em 1933,
Billy pregou seu primeiro sermão na Igreja Batista. Nessa época, Billy batizou sua mãe. Billy pregou na Igreja Batista por apenas 3 meses. Por não concordar com Davis em ordenar mulheres para o púlpito, então foi forçado a se desligar da Igreja Batista. Tão logo alugou um salão para as reuniões, e pessoas começaram a se converter e a considerá-lo como seu pastor. Em 1933, a coluna de fogo desceu sobre a cabeça de Billy. Enquanto batizava uma pessoa, uma bola de fogo desceu sobre a sua cabeça e dela uma voz familiar saiu. Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Sua mensagem comoveu a muitos, e pastores o convidaram para pregar em vários lugares do país. Porém, sua sogra não aprovou sua missão, e ele ignorou o primeiro chamado de Deus. Em 1937, morreu Hope e Sharon Rose. Chuvas fortes começaram a cair em Jeffersonville. Com isso, Hope pegou uma forte pneumonia. Naquela época, muitas pessoas morreram após a enchente, dentre elas Hope e sua filha Sharon Rose. Em 1937 ainda, Billy tentou tirar sua própria vida. Satanás começou a trabalhar em sua mente. Muito deprimido, ele começou a tentar tirar sua própria vida, com uma arma na cabeça. Porém, a arma não disparava, até que lançou a arma e ela disparou na parede. Então ele disse: Senhor, o que fiz? Tu nem sequer me deixas morrer? Ajoelhou-se e disse: Senhor, se tu não me ajudares, não sei o que farei. E de repente caiu em um profundo sono, onde teve uma visão da 6ª dimensão, onde viu sua filha e sua esposa. Hope se aproximou e lhe mostrou a cadeira que ele não pôde pagar e que os credores o haviam tirado lá na terra. E ela disse então que a cadeira estava paga. E disse para ele não se preocupar, pois elas estavam em um lugar melhor. Quando as águas da enchente baixaram, Billy voltou para o tabernáculo Branham e percebeu que sua filha estava exatamente onde tinha deixado. Billy tomou isso como um sinal de Deus. Apesar de tudo na sua vida estar em desordem, Billy percebeu que a palavra de Deus continuava em perfeita ordem. Uma jovem chamada Meda cuidava de seu filho Billy Paul. Então, em 1941, o anjo ordenou Billy a se casar com Meda, e ele assim o fez. Tiveram 2 filhas, Rebecca e Sarah Branham, e um filho, chamado José Branham. Em 1946, Billy foi para uma caverna a qual frequentava para ter contato com Deus, e apareceu um anjo lhe dizendo: Te será dado 2 dons, o dom de que ao pegar com a mão direita do enfermo com a sua mão esquerda, poderá detectar a presença de alguma enfermidade e o curar. E o segundo será que por meio de uma visão, você dirá até os mais profundos pensamentos e intenções do coração. William Branham foi comissionado a seguir a visão do anjo, e no mesmo ano ele começou a exercer os sinais que a ele foi dado, e pessoas começaram a ser curadas. William Branham orava por muitas pessoas durante vários dias, ficando assim muito esgotado, mas era de grande satisfação e felicidade que ele cumprisse o seu ofício, e ao decorrer de tantas viagens, William Branham curava cada vez mais pessoas e se esgotava cada vez mais, tirando muitas das vezes apenas horas atrás do púlpito para cochilar. Em apenas 11 dias de culto, William Branham teria tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Em uma campanha de 8 dias em Johannesburg, reuniu o maior número de pessoas que já havia tido em suas reuniões, aproximadamente 25.000 pessoas. Após 8 dias orando por aquelas pessoas dia e noite, William Branham se encontrava em um estado de esgotamento, tanto mental como físico. Após 3 meses de campanha, voltou para casa com 9 quilos a menos e havia aproximadamente 200 pessoas o aguardando, pois em todas as reuniões ele deixava seu endereço para caso alguém precisasse. Orou por essas pessoas até a madrugada e mesmo quando foi dormir e descansar, continuava chegando mais carros em sua casa por toda a noite. Em 1947, em uma de suas reuniões na Califórnia, após curar uma mulher com câncer, lhe é oferecido um cheque de $1,5 milhão. E também em 1948, William Branham foi testado novamente por Deus através de um cheque de $24 mil por um homem cuja esposa tinha sido curada. Porém, William Branham recusou e o rasgou na frente do doador. E em 1949, o segundo dom do profeta começou a se manifestar. No dia 24 de junho, o curso da história do profeta começou a mudar. Ele começou a ter visões sobre o que tinha e o que aconteceria com aquela pessoa.
Umas criam na visão, outras achavam que era telepatia. Em 1950, o Dr. Best contratou fotógrafos para desmascarar o profeta como impostor. Quando o profeta começou a falar sobre o propósito de Deus em sua vida, aquela luz veio sobre sua cabeça. Enquanto isso, os fotógrafos estavam capturando aquele momento. Quando foram revelar as fotos, todas estavam queimadas, menos uma, a que tinha a luz pairando sobre sua cabeça. Gordon Lindsay pediu uma análise da foto. Um agente do FBI concluiu que a foto era realmente sobrenatural. Uma carta vinda da África convidou William Branham para orar por Florence Nightingale, que se encontrava com câncer em estado terminal. Porém, ele não conseguiu, pois havia muitas campanhas antes de poder ir à África. E em 1950, o profeta embarcou em um avião rumo a Londres, Inglaterra, para orar pelo rei George VI, e ficou sabendo que o Florence estava em Londres. O profeta orou pelo rei e depois foi até Florence e disse que quando Deus a curasse, seria um sinal de que ele deveria ir para a África do Sul. Logo mais, recebeu uma carta de Florence, onde dizia que estava curada do câncer. E em 1951, o profeta foi para a África do Sul. A campanha em Joanesburgo foi uma bênção, e o anjo mostrou que ele precisava ficar por mais 2 semanas e depois ir a Durban e ficar o tempo que Deus quisesse. Porém, sua comitiva não concordou. William Branham orou a Deus e o anjo apareceu dizendo que ele poderia ir, mas era uma vontade permissiva de Deus, e ele sofreria muito por isso. E em 20 de dezembro de 1951, eles chegaram a Durban. O abdômen do profeta doía muito, e logo ele percebeu que era por sua desobediência. Durante 10 semanas na África, já teria realizado 120 cultos em 11 cidades, com a frequência de 50 mil pessoas e 10 mil pessoas sendo conduzidas a Cristo pelo batismo. E em 1952, o profeta foi diagnosticado com amebíase. Ele estava vivendo em um estado miserável de dor, recebeu um diagnóstico de amebíase invasiva e que poderia morrer. Às 3 horas da manhã, o anjo o acordou e disse: "Você está curado daquelas amebas, pois o preço da vontade permissiva já havia sido pago." E em 1955, após a última campanha do ano em São Fernando da Califórnia, Billy teve uma visão que mudaria o curso de seu ministério. O anjo lhe mostrou as 3 puxadas. A primeira foi quando ele tomou as pessoas pela mão e pôde sentir as vibrações das enfermidades, e a segunda foi o discernimento, o permitia saber o segredo dos corações, e a terceira seria algo mais reservado. Em 1957, o profeta pregou a mensagem Creia de Coração, onde falava sobre sua experiência com um peixinho. Ele estava pescando com os irmãos Bank Oates e Lily Oates quando Lily fisgou um pequeno peixe, e ao retirar o anzol, suas entranhas saíram, fazendo com que o peixinho morresse. E em seguida o jogaram de volta na água, e enquanto conversavam, ele ouviu uma voz dizendo: "Eu vou mostrar o meu poder agora. Diga-o e terás o que quiseres." E enquanto ele pensava, novamente ouviu: "Deus conhece o peixe, apenas fale a palavra e veja o que acontece com aquele peixe." E ele disse: "Peixinho, em nome de Jesus, volte a viver." Foi quando o peixinho virou de lado e nadou para longe dali o mais rápido que pôde, vivo novamente. E em 1959, o profeta teve uma experiência com esquilos. No dia 8 de outubro de 1959, ele estava muito pensativo sobre a escritura. "Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito." Uma voz veio e o explicou sobre a escritura, e disse para ele pedir o que quiser. Então William Branham pediu que 3 esquilos avermelhados aparecessem em lugares improváveis de estarem, e assim o fez. E quando os esquilos apareceram, ele os matou e os levou para comer. Em 1960, o profeta teve a visão da cortina do templo. No dia 8 de maio de 1960, às 7 horas da manhã, William Branham ainda estava deitado e o anjo o levou para ver além da cortina do templo. No momento seguinte, ele estava em uma planície e milhares de pessoas corriam em sua direção, gritando: "Nosso precioso irmão!"
Todas as pessoas que estavam ali eram seus convertidos na terra e as pessoas que ele mais amava. Todos pareciam jovens. Em 1960, ocorreu a salvação dos 2 filhos de Hattie Mose. A irmã Hattie cria de todo o seu coração na mensagem do profeta William Branham, e no dia 11 de setembro, o profeta disse: Hattie, peça o que quiser e te será dado. Ela poderia pedir qualquer coisa, a cura da sua irmã ou dinheiro. Porém, com toda a sinceridade de seu coração, ela disse: meu maior desejo é a salvação de meus 2 filhos. E ele disse: eu te dou seus filhos, no nome de Jesus Cristo. E ambos foram convertidos e amam ao Senhor. No dia 11 de dezembro de 1960, em Jeffersonville, Indiana, William Branham pregou a mensagem à era da igreja de Laodiceia, onde falou sobre as 7 visões. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia à sua passagem. Aquela visão realmente causou algumas repercussões e alguns ficaram muito intrigados quando ele disse, e não creram. Porém, assim sucedeu. Mussolini entrou com suas armas modernas na Etiópia e tomou conta de tudo. Os nativos não tiveram nenhuma chance, mas a visão dizia também que Mussolini chegaria a um terrível fim, com seu próprio povo revoltando-se contra ele. Isto veio a suceder exatamente como tinha sido dito. A segunda visão predizia que um austríaco, por nome Adolf Hitler, se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele arrastaria o mundo a uma guerra. Ela mostrava a linha Siegfried e como as tropas americanas teriam um tempo terrível para vencê-la. A seguir, ela mostrava que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou os 3 grandes ismos, o fascismo, nazismo e comunismo, e que os 2 primeiros seriam absorvidos no terceiro. A voz exortava: observe a Rússia, mantenha os seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão mostrava o grande avanço na ciência que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. A quinta visão tinha a ver com o problema moral da época, centralizando-se mais em torno das mulheres. A sexta visão, eis que se levantaria na América a mulher mais linda, porém cruel. Ela manteria o povo sob seu completo controle. O profeta acreditou ser este o levantamento da Igreja Católica Romana, embora pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher que se levantaria em grande poder na América devido a uma votação popular pelas mulheres. E a sétima visão foi aquela a qual ele ouviu a mais terrível explosão. Quando ele virou para olhar, não viu nada mais senão escombros, catreras e fumaça por sobre toda a terra da América. Em 1963, no dia 28 de fevereiro, em Tucson, no Arizona, 7 anjos de Deus vieram em forma de pirâmide, fazendo uma nuvem sobrenatural no céu. No dia 17 ao dia 24 de março de 1963, ocorreu a revelação dos 7 selos, e isso confirmou seu ministério como sendo o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7 e do Elias de Malaquias 4:5-6. Ainda em 1963, na manhã do dia 1º de setembro, em Jeffersonville, William Branham pregou sobre a mensagem O Sinal, que dizia: o sangue do Cordeiro é um sinal para você. E em 10 de novembro de 1963, o profeta pregou a mensagem Aquele que está em vós, que fala que, em uma manhã, com seus irmãos saiu para caçar na montanha. Quando estava quase chegando em um lugar onde chamava de A Cela, as nuvens começavam a se fechar, tornando-se pretas e mais pretas, ficando cada vez pior até que começou a chover.
sentou-se embaixo de uma árvore e começou a orar, dizendo: Senhor, Tu és o grande Jeová, e eu te amo. Logo o granizo e ventos fortes começaram, e o profeta decidiu caminhar para baixo e sair dali. Chegando na metade do caminho, algo bem claro lhe disse: Pare e volte. O profeta, achando que era coisa de sua mente, continuou seguindo, até que a voz novamente o disse: Volte para o lugar de onde você veio. Então o fez. Seguindo seu caminho de volta, o granizo ficava mais forte. Sentou-se e esperou alguns minutos. Quando levantou, uma voz clara disse: Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu fiz o vento e a chuva. William Branham perguntou: Grande Jeová, és tu? A voz disse: Eu fui aquele que fez o vento cessar sobre o mar. Eu fui aquele que fez as ondas abaixarem-se. Eu criei os céus e a terra. Não fui eu. Não sou eu, aquele que lhe falou, para você falar para aqueles esquilos, e eles vieram à existência? Eu sou Deus. E ele disse: Sim, Senhor. E a voz disse: Fale com aqueles ventos naquela tempestade, e eles irão embora. Disse: Eu não duvido de tua voz, Senhor. Nuvens, neve, chuva, granizo, eu proíbo sua vinda no nome de Jesus Cristo. Vão para seus lugares. Eu digo que o sol deve sair imediatamente e brilhar por 4 dias, até que a nossa caçada termine e eu saia com meus irmãos. Até que aquela tempestade parou. E, em poucos minutos, o sol estava brilhando bonito e quente. E pensou o profeta: o mesmo Deus da criação, está tudo em suas mãos. Em 1964, na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessas, pregada no dia 20 de janeiro de 1964, o profeta contou sobre a 5ª manifestação da terceira puxada, que foi a cura de sua esposa Meda. Em uma manhã, o profeta estava ajoelhado, orando, pedindo a cura de sua esposa, que se encontrava no hospital para a remoção de um tumor, quando veio uma luz dizendo: Fique de pé. Então o profeta se levantou e aquela luz disse: O que tu disseres, assim será. Então o profeta disse: A mão de Deus dissolverá o tumor antes que a mão do médico possa tocar. Naquele momento, algo muito frio percorreu todo o corpo de Meda e o tumor desapareceu. E o profeta diz: Deus ainda permanece fiel à sua palavra. Os céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca passarão. E em 1965, o carro do profeta colidiu de frente com outro veículo. Quando seu filho Billy Paul o viu naquele estado, ele disse que se ele dissesse a palavra, ele sairia daquela situação. Porém, o profeta disse que o seu dom era para ser usado para os outros e não com ele mesmo. E então ressuscitou sua esposa Meda, que estava no carro ao lado dele. Então, o profeta foi socorrido com sua família e, ao chegar no hospital, todos os que estavam doentes, até mesmo na UTI, foram curados. E então, ele sobreviveu por 6 dias e no dia 24 de dezembro de 1965, o profeta William Marion Branham morreu. Mesmo com a morte do profeta William Marion Branham, o seu ministério continua percorrendo, buscando seus eleitos e predestinados ao redor do mundo. E muitos deles se encontram na Rua Gramado 525, Campo Grande, através do ministério do pastor Weber de Andrade Cordeiro. Por isso, somos gratos e dizemos amém. Eu cego fui, mas vejo já, perdi, foi ele
achou